Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente, obviamente, vai focar o vídeo aqui na derrota de ontem, né? Uma derrota de 3-0, na verdade poderia ter sido muito mais, né? Não fossem ali os gols anulados pela arbitragem, né? E aí implicância que esse resultado de ontem vai ter para a sequência do Vasco, tanto na Copa Sul-Americana, Vasco já volta a campo agora na terça-feira, né, pela segunda rodada da competição, mas também internamente, né, o Vasco sendo aí sacudido pelo Corinthians, e a grande verdade é que o Corinthians nem se esforçou, né, nem fez muita coisa para golear o Gigante da Colina, né? Vamos trazer para vocês aqui na íntegra uma entrevista com o treinador Fábio Carille após a derrota de ontem, né? Mais uma vez o Carille assumindo a responsabilidade, né? Mais uma vez ele muito insatisfeito com o time que ele treina nesse momento. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí de como foi a derrota de ontem. Já vamos falar um pouco sobre o jogo de terça-feira em São Januário. E será que o Carille pode cair? Será que vai ter realmente aí uma cobrança interna por parte da diretoria, do presidente Pedrinho, por essa falta de futebol apresentado pelo Vasco até o momento aí nesse ano de 2025? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui, obviamente, com vocês nesse vídeo da manhã desse domingo. Então, primeiramente, quero pedir para você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. Peço a sua ajuda, a sua colaboração. Eu sei que o momento não é positivo, mas se você puder dar uma força aqui para o nosso trabalho, deixando aquele like no nosso vídeo, a gente vai ficar muito contente e muito feliz com a ajuda de vocês. E, obviamente, deixe nos comentários a opinião de vocês. E o principal que eu quero saber é o seguinte: se você fosse o presidente do Vasco hoje, você manteria Fábio Carille no comando ou você trocaria de treinador? Quero a opinião da galera lá embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando da derrota, né? O Carille já entrou ontem no jogo com uma escalação que, cara, para qualquer um que acompanha o Vasco, tá ali no dia a dia do nosso clube, né? Qualquer torcedor que se preze sabia que não ia dar bom, né, cara? Ele trocou praticamente o time inteiro, trocou zagueiro, tirou o Maurício Lemos para a entrada do Lucas Freitas, trocou na lateral direita, tirou o PH para a entrada do Puma Rodrigues, no meio de campo entrou com Jair, Matheus Carvalho, Dimitri Payet, e lá na frente, para piorar, né, cara, mudou o ataque inteiro, colocou o Tietê de atacante, entrou com o Ryan de centroavante, que não é a posição dele, colocou o Lloyd Augusto, que até agora não mostrou para que veio, e o resultado não poderia ter sido outro, né? O Vasco levou uma sapecada do Corinthians, 3-0, a grande verdade é que era para ter sido 4, 5, 6, não fossem ali os gols anulados pela arbitragem, né, do Daronco, né, que a grande verdade é que não teve uma interferência tão grande assim na partida. E mais uma vez um time mal treinado, um time sem intensidade, sem transição da zaga para o meio, do meio para o ataque, um time ali muito lento, um time que não tem o menor padrão tático, não tem um padrão de jogo definido, né? O Vasco é um time que basicamente chuta a bola para frente, tenta colocar a bola na área a qualquer custo, e ontem, mais uma vez, ficou nítido que o Vasco não tem um reserva para o Pablo Verratti, com todo respeito ao Ryan, que eu acho até um bom jogador, mas não é centroavante, né? O Ryan não tem cacuete de centroavante, de jogador de área, né? E aí, a grande verdade é que o Vasco, mais uma vez, peca pelos erros cometidos de forma infantil. O Vasco errou demais na partida de ontem, mas para mim o grande culpado, além dos jogadores dentro de campo, é o treinador, é o Carille, né, que foi uma péssima escolha feita pela diretoria do Vasco lá atrás, e agora estamos colhendo os frutos, né? Agora estamos vendo aí, depois de 4 meses de trabalho, um time que não entrega absolutamente nada, né? Um time que não consegue ter um padrão de jogo definido. O Vasco não tem, como eu falei, intensidade no meio de campo na marcação, não consegue entregar, né, um bom futebol. E aí fica aquela grande questão: será que não chegou o momento de pelo menos termos uma discussão interna dentro do Vasco, uma possível troca de treinador? Será que o Pedrinho vai cometer os mesmos erros que foram cometidos por presidentes antigos ou pela própria 777, que é esperar muito para trocar de treinador e aí já ser tarde demais, o Vasco não ter condições aí de estar brigando ali entre os primeiros colocados por uma Libertadores no ano que vem? Eu acho que sim, eu acho que chegou o momento de ter essa discussão. Eu sei que os nomes
no mercado hoje não são os melhores, né? O Vasco tem ali opções como o do Dorival, que saiu da seleção brasileira, tem o Tite, tem ali o Mano Menezes, tem o Fernando Diniz, temos treinadores estrangeiros também, né, da Europa, ou treinadores aqui do futebol sul-americano, mas eu acho que chegou o momento do Pedrinho e das pessoas que comandam o futebol junto com o Pedrinho terem essa conversa, terem essa reunião, porque infelizmente a grande verdade é o trabalho do Carille não está rendendo frutos positivos, né? Ele teve 3 semanas de preparação antes do Campeonato Brasileiro da Copa Sul-Americana começarem e não conseguiu entregar absolutamente nada de positivo, nada ali de melhora em relação ao que o Vasco vinha jogando no Campeonato Carioca. E agora a gente tem um jogo na terça-feira, segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Vasco joga em casa, todos os ingressos já esgotados, né? O Vasco vai enfrentar o Porto Cabedelo, né? Que empatou a primeira partida com o Lanús por 2-2, um time horroroso, tá? É um time que não tem condição, né, de sequer fazer um gol no Vasco, não tem condição, o Vasco tem que ganhar e tem que golear essa equipe do Porto Cabedelo na terça-feira, mesmo jogando esse futebolzinho vagabundo que vem jogando, retranqueiro que o Carille vem aí colocando dentro de campo. Então é obrigação ganhar, golear e dar aí esse resultado positivo para o Vasco seguir ali brigando por classificação. Mas, enfim, né, hoje a gente deve ter um dia de muita discussão, um dia de muita polêmica interno dentro do Vasco, né? A gente apurou ali que sim, o Pedrinho deve ter conversas não só com o Carille, mas com o elenco, né? Depois do jogo ontem, o Verratti, o capitão, deu uma entrevista polêmica, né? Que parece que não caiu muito bem entre os jogadores, né? O Verratti criticou publicamente o elenco, e eu acho que o Verratti está certo. Tem que cobrar, o Verratti tem que realmente se mostrar ali insatisfeito com o que ele vem vendo aí com essa equipe do Vasco. O Verratti sim tem que externar isso, tem que colocar para fora e tem que mostrar que não dá para seguir dessa forma. Então parabéns para o Verratti, a capitão tem que botar para quebrar mesmo, tem que mostrar insatisfação. E agora eu vou deixar com vocês aqui a entrevista do Carille após a partida de ontem, né? O Carille não estava nada contente e não tem que estar contente mesmo, mas não tem que estar contente com ele mesmo, que o trabalho que ele vem fazendo realmente é muito fraco e muito abaixo da média. Então, antes de eu te colocar aqui a entrevista do Carille, pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de fazer o download, né, do nosso aplicativo do canal também, já está no ar, já está funcionando. Hoje à noite vai rolar uma live, né, às 8 horas da noite, lá no nosso app do canal, o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, para você fazer o download e instalar no seu celular. E lembrando a galera também que, apesar da derrota do Vasco ontem, a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, né, para a galera que curte fazer apostas esportivas, tá dando R$30 de graça para você que se cadastrar por lá. O link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Fez o cadastro, ganhou R$30. Hoje tem vários jogos aí do Campeonato Brasileiro para você se divertir, fazer uma fezinha de forma consciente para maior de 18 anos. E lembrando que todo mundo que se cadastrar usando o link do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado, além de R$30, todo mundo que depositar qualquer valor ainda vai multiplicar esse valor por 2. Beleza? Então é isso. Agora com vocês, entrevista de Fábio Carille após o jogo de ontem. Valeu! No Vasco da Gama são 4 jogos e 9 gols nos últimos. Se a gente contar os que foram agora, de certa forma, anulados, aí essa conta aumenta ainda mais. A pergunta que a gente faz, o torcedor sempre está fazendo é a seguinte: já foi testado todas as formações que a gente tem praticamente da zaga hoje. E existe zagueiro, e a gente sabe que o torcedor questiona muito em relação ao Capasso. Ele não seria uma opção pela sua parte ou pela parte da diretoria do Vasco da Gama? A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. Olá, Carille, Jorge Silva do canal Bolinha do Foco. Queria, claro, imaginando a escalação do Vasco, claro, 3 titulares, a gente entende pela sequência, mas eu gostaria de saber até que ponto essa decisão passou por você,
departamento médico, do departamento de fisiologia, explicasse, né, a sua dificuldade em escalar o time do Vasco, aproveitando também, gostaria da explicação do Garré não ter ido nem para o banco de reservas, e por último, o que explicar dessa atuação que, ao meu ver, foi muito aquém, principalmente na questão de jogar, de combater, de raça, porque eu entendo o seguinte, né? Ao meu ver, um jogador reserva, quando tem uma oportunidade, imagino que ele tem que comer grama, e a gente no primeiro tempo não conseguiu observar isso. E até que ponto isso é culpa sua, culpa dos jogadores, e explicasse, né, essa derrota. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então a gente, em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente e depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou, estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua o que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. Garré, rapidamente. Garré, como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Boa noite, Cari. Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Queria entender o seu pensamento hoje na escolha, na decisão, na substituição do Verratti aos 25 minutos, na partida 2-0, basicamente definido pelo Corinthians. Qual foi o pensamento na escolha da substituição do Verratti? Assim, nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tem que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia poupou muitos, hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, não tem jeito, é que eu tenho falado, vamos jogar. Vamos precisar de todos aí, do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Abcariri, Link Beyond, canal A Hora do Vasco. Você acabou de falar sobre a altitude, a questão da logística, calendário, mas em 2 oportunidades você reafirmou para mim, claro, sobre essa questão da gestão de elenco, que você estava satisfeito com aquilo que você tem. Automaticamente, se você está satisfeito, o elenco é suficiente. E hoje, esse elenco
que você entrou com uma equipe alternativa, mostrou insuficiência, principalmente no primeiro tempo. No segundo, você consegue equilibrar um pouco mais as ações por conta da entrada de alguns jogadores. Aí eu queria ver de novo, dando mais uma oportunidade. A gente está diante de uma janela de transferências, claro, uma janela limitada, mas eu queria saber de você. Você concorda com o presidente Pedrinho que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil, como ele disse anteriormente, e se realmente, como a gente observou hoje, o Ryan em campo, em nenhuma bola aérea ele conseguiu vencer a zaga do Corinthians, diferente do Pablo Verratti, que nos últimos jogos se destaca nesse fator. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Concordo com o presidente, foi o oitavo melhor elenco? Boa noite, Carilli. Boa noite. Alves, do portal do Rádio Gol de Placa. Bom, pensando depois dessa derrota e pensando nos próximos compromissos, o que você acha que precisa ser corrigido com mais urgência na equipe? Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo e treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. A última. Tudo bem? Carilli, Matheus Fernandes. Você é um treinador que teve uma passagem vitoriosa aqui pelo Corinthians, teve conquistas de 3 Paulistão, teve o Brasileirão também, e sempre nesses momentos de incêndio, a torcida do Corinthians lembra do seu nome, pede a sua volta, até aconteceu isso mesmo no ano passado. Como que foi para você voltar aqui dessa segunda partida contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena? Boa noite. Está sendo o terceiro jogo aqui. Eu vim 2 com o Santos e agora com o Vasco. Sempre falei isso, eu sou muito grato ao Corinthians. Fiquei 10 anos aqui, minha gratidão é enorme, mudou a minha vida. Mas a vida da gente segue, já fui para a Arábia, já fui para o Japão, enfim. A vida da gente segue, né? E sempre que volto aqui encontro amigos e tudo mais. 10 anos é uma vida, uma história dentro de um clube, né? E minha gratidão vai ser eterna aqui por tudo que aconteceu comigo. Obrigado, cara.